Muito boa noite a todos, que a paz de Deus e as bênçãos do Mestre Jesus se derramem hoje e sempre sobre todos nós. É um prazer estar novamente com os irmãos pelos canais da web. E como é de praxe, como é de costume nos nossos encontros, gostaríamos de abrir nossas atividades com uma prece. Senhor Jesus, ilumina-nos nesta noite, para que possamos todos, imbuídos em pensamentos de amor, de fé e de amizade, aurirmos desse intercâmbio amigo, inspirados pelos benfeitores espirituais, falarmos um pouco a respeito do Evangelho, da doutrina espírita, pedindo que a espiritualidade amiga nos ilumine, nos intua, e que possamos passar instantes agradáveis, comungando o banquete espiritual dos benfeitores amigos. Pedimos a autorização de Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, e dos benfeitores amigos, para darmos por aberta nossa doutrinária virtual de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, atendendo à solicitação do Departamento Doutrinário, da Sociedade Espírita Jesus, em especial da Cássia, que nos deu como sugestão para o tema de hoje o livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, o Espírito Emmanuel, e mais especificamente o capítulo 132 deste livro. Então, para tentar ficar um pouco mais agradável, né, e não ficar os irmãos aí se assustando com o meu rosto durante toda a nossa exposição doutrinária, a gente preparou uma pequena apresentação para nos acompanhar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir passar ela para os irmãos. Então, o nosso tema, como nós já comentamos brevemente, tem como título Vigilância, e é um breve comentário que vamos fazer da obra sugerida como bibliografia para a atividade de hoje, que é o livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, ditada por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, mais especificamente o capítulo 136. Então, é um comentário que Emmanuel vai fazer em cima do versículo, mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, nós gostaríamos de ler e comentar uma questão do Livro dos Espíritos. Mais especificamente, a questão de número 932, uma questão bastante conhecida, uma questão que é bastante trabalhada nas nossas doutrinárias e nossos grupos de estudo, porque é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores que nos é bastante atual, principalmente no mundo conflituoso e nesse período em que estamos migrando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Kardec perguntou em 1857 para os espíritos superiores: por que no mundo, tão a miúde,
a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por que nós vemos tanto os espíritos perversos, encarnados ou desencarnados, mais especificamente no nosso caso, a questão dos encarnados, por que vemos tanto eles influenciarem e se sobrepujarem, se imporem no plano terreno? E aí, o que os benfeitores espirituais responderam? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, o que os benfeitores colocam? Primeiro, que o mal pondera, não porque é da natureza do mal, ou porque é uma determinação divina, que o mal se sobreponha, se destaque, mas por uma fraqueza dos espíritos bons, que eles têm uma particularidade, são intrigantes, são audaciosos, não têm escrúpulos, não seguem regras, leis, normas, que às vezes os bons seguem, mas eles dizem também, os espíritos superiores, que os bons são tímidos, que quando esses quiserem, preponderarão. Então a gente vê que não há na doutrina espírita, e vamos ver mais na frente que, por consequência, também não no cristianismo, uma certa subserviência, um certo, como que eu vou colocar assim, permissividade que faça com que não se possa impedir que entidades perversas imprimam a desordem, o caos, a violência, a confusão na nossa sociedade. Ser caridoso com o irmão não quer dizer ser permissivo. Então, a sociedade, seja ela encarnada ou desencarnada, compostas por espíritos que busquem se tornarem bons, já que o termo se dizer bons é um termo forte, nem Jesus aceitou para ele, mas que busquem já se comprometer com o bem, já exige desta coletividade ações de vigilância para que os valores conquistados até então não se percam pela ação de irmãos menos esclarecidos. A diferença é que o Evangelho e a doutrina espírita, quando nos apresenta a realidade da imortalidade da alma, da reencarnação, dentro de um contexto de evolução, de progresso, dentro de uma proposta educativa, ela nos chama a atenção que o espírito que hoje é desordeiro, é criminoso, tumultua a vida coletiva, é um irmão nosso que num tempo futuro, no seu tempo, se apropriará de sentimentos e conhecimentos, valores e saberes que o transformarão em bom espírito. Então ela nos chama a atenção na importância para sermos
caridosos, usarmos o mínimo possível da força, evitarmos ao máximo beligerância e truculência, mas nunca perdermos o foco da importância de ações educativas e esclarecedoras. Porque esse espírito que não foi educado reencarnará ainda em outras oportunidades conosco, até que Deus assim não deseje mais, convivendo conosco no seu nível de ignorância igual ao que tinha, se não sofreu uma ação transformadora, educativa, moralizante. Muito interessante essa questão, assim, aí nos suscita interessantes reflexões e, de certa forma, nos prepara para o texto de Emmanuel que virá agora. Capítulo 136 do livro Via de Luz, que tem como título Vigilância. E é um comentário que Emmanuel vai fazer em cima desse versículo do Evangelho de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus falou, e isso é narrado, é transcrito no Evangelho de Mateus, do capítulo 24, versículo 42. E segue comentando nosso benfeitor espiritual. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Muito interessante nesses 3 primeiros parágrafos, porque Emmanuel vai nos dizer assim, que ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para se furtar ao serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Que não se alegue o fato de ser cristão para se fugir ou olvidar de ações de vigilância contra o mal. Porque o segundo parágrafo, Emmanuel nos explica, porque a determinação de vigiar contra o mal veio do próprio Cristo. E é interessante, porque se nós vamos pesquisar a palavra vigiar, ela aparece muito no Evangelho, nas mais variadas citações, dos mais variados evangelistas. Jesus utilizava muito isso, recomendava muito aos apóstolos e aos discípulos a vigilância nas suas mais variadas nuances. E Emmanuel justifica que como é possível tu preservar um patrimônio precioso, e ele coloca, né, as aquisições espirituais, ele compara a um tesouro, a um bem precioso. E como não guardá-lo? Como não proteger esses valores, essa conquista que o espírito lutou tanto por eras para alcançar e que faz parte do trabalho de todo o espírito de consciência retilínea, ou seja, daquele que busca
trilhar o caminho do bem, o esforço na conservação, na ampliação e na defesa do bem, na defesa desses tesouros, seja individualmente ou seja coletivamente. Então, as ações de vigilância são o dever de todo cristão e, consequentemente, de todo espírito. A questão é o modus operandi, é como fazer, a forma como instrumentamos isso. Primeira imagem que nos vem, a ideia, em cima desses 3 primeiros parágrafos de Emmanuel, é a vigilância dentro do campo íntimo. E aí pegamos outra citação de Jesus, já no Evangelho de Marcos, onde Jesus nos diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Jesus já fala: olha, observa, vigia e ora. Observa, presta atenção, vigia, olha atentamente e ora, eleva teu pensamento, dando uma receita que ainda nos dias de hoje é fundamental para a nossa preparação espiritual. Dentro do contexto assim, ó, que vigiar, né, uma ideia de vigilância como no aspecto espiritual, como um exercício da autoobservação. É você, nesse caso, olhar para si e buscar prestar atenção, enxergar os teus próprios pensamentos, os sentimentos e tuas ações. Porque dentro de um contexto em que a doutrina espírita nos revela como seres imortais, como espíritos eternos, criados por Deus, e que nos aperfeiçoamos através de uma vida sucessiva, nós vemos que o progresso espiritual, a transformação mental, ela não se dá num passe de mágica, ela não se processa de maneira instantânea. Ela é trabalho, ela é esforço, ela é conquista do espírito. O espírito não vai dormir cheio de defeitos, vícios, imperfeições, deslizes e acorda nimbado de luz. É produto do esforço, é produto de trabalho, é produto de dedicação. E esse trabalho começa com um bom diagnóstico, olhando. Quando a nossa ação de vigilância começa com um bom diagnóstico, uma boa visão do problema da imperfeição que nos causa a infelicidade. E aí, quando a entendemos, quando a identificamos, planejamos ações, posturas, condutas, conquistas de novos saberes e virtudes que se contrapõem àquela imperfeição, produzindo o antídoto, o anticorpo, o sentimento e a virtude, que são o contraponto daquela imperfeição, daquele senão que me prejudica, que me faz infeliz, que me afasta dos outros, que me prende, me ancora às regiões inferiores da existência, da criação da vida. Nesse exemplo, coletamos da série A Vida no Mundo Espiritual, que vamos usar como biografia, né?
nessa nossa singela conversa, além da fonte bibliográfica recomendada, o livro Vinha de Luz, e o livro dos Espíritos, que nós já citamos, vamos usar vários livros da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada já pelo espírito André Luiz. Aqui, no caso, temos o Nos Domínios da Mediunidade, vamos usar o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, e também, posteriormente, o livro Memórias do Suicida, psicografada por pela médium Ivone do Amaral Pereira e editada pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós vemos a médium Celina, apresentada a nós no livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro mais à frente da série A Vida no Mundo Espiritual, onde nós vamos ver André Luiz, acompanhado de Hilário Silva e guiados pelo instrutor Aulus, estudarem a mediunidade como ela é praticada num grupo mediúnico harmônico, de grande elevação. E eles vão usar um aparelho, né? A gente vai ver a descrição de um aparelho, um aparato usado na vida espiritual, chamado psicoscópio. E esse aparelho eles usavam ele sem precisar se concentrar muito, e poderiam enxergar os centros de força, a aura. O que é aura na visão espírita, né? No vocabulário espírita? São as irradiações, a luminosidade, as ondas que são emitidas pelo perispírito nas suas mais variadas camadas e que dão uma ideia, permite que o espírito que conheça do assunto, por essas irradiações, saiba o nível evolutivo, o estado emocional, o nível intelectual daquele espírito só por essas emissões de onda. Então, André Luiz, municiado desse aparelho do psicoscópio, vai analisar a médium Celina no momento em que ela fazia uma leitura edificante, estava se preparando para uma reunião mediúnica. E aí ela tinha feito a sua prece, o seu relaxamento, a sua irradiação, e estava concentrada, se preparando para a reunião mediúnica. Então ela estava assim no máximo da sua vigilância mental, onde ela emitia ondas luminosas da mais elevada frequência espiritual, em comunhão com os mentores da casa. E Celina, como todos os membros daquele grupo, eram 10 membros que compunham o grupo mediúnico estudado no livro Nos Domínios da Mediunidade, não eram espíritos de grande elevação, reencarnados aqui em missão, eram espíritos que ainda tinham provas, né? A própria Celina já tinha, na casa dos 50 anos, enfrentava provas duras e ainda tinha um longo período ainda de provações, de vicissitudes, de experimentações ainda no mundo físico, na qual ela teria que exercitar o seu autocontrole e a sua vigilância mental. Então, Celina aparece, né, como um grande exemplo de vigilância, né, de autocontrole, de autopoliciamento, dessa capacidade de olhar para si mesmo, né, analisando pensamentos, sentimentos, ações, especialmente antes de atividades que envolvam o espiritual. Numa outra obra, já de nome Os Mensageiros, também da série A Vida do Mundo Espiritual, essa é a segunda obra, logo após a primeira, logo após o livro Nosso Lar. No livro Os Mensageiros, André Luiz se prepara, né, guiado pelo mentor Aniceto,
para mergulhar na crosta para realizar estudos. Faz uma preparação, um dos ministérios de Nosso Lar, uma parada, sai de Nosso Lar em direção à crosta terrestre, faz uma parada numa colônia na região mais densa, numa região mais umbralina, ligada a essa colônia Nosso Lar, chamada Campos da Paz, que aparecerá novamente na nossa apresentação, e finalmente visita um singelo núcleo, uma singela casa espírita, onde ele tece observações e estudos. E aí, nesse capítulo do livro Os Mensageiros, que é ilustrado, essas ilustrações que os irmãos estão vendo, a antiga, que nos mostrou Celina, e essa próxima, que nos mostra esse bastidor de uma reunião doutrinária pública, são ilustrações feitas pelo Projeto Imagem, capitaneado por Américo Sucena e desenhado pelo desenhista, pelo ilustrador Mozart Couto, que é um projeto que tem como objetivo ilustrar livros, romances espíritas, para ser usado em palestras, em exposições doutrinárias. Então, não são obras mediúnicas, é uma ilustração feita por um autor que interpreta, né, o que foi descrito, nesse caso, por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas é muito interessante para quem lê os livros, porque aqui está bem fiel. Porque é um episódio que nós vamos ver na reunião doutrinária pública, na Sociedade Espírita presidida por Dona Isabel, que era na casa da Dona Isabel, onde o expositor Bentes fazia uma doutrinária, e André Luiz e Aniceto observavam o comportamento da assistência, como se comportavam os encarnados durante a sessão doutrinária. E via que faltava a muitos a disciplina mental, a vigilância de que estamos falando. Porque, ao analisar o pensamento deles, e o espírito, os desencarnados de evolução mediana, eles não precisam entrar na nossa mente para ver nosso pensamento. Nós projetamos para fora na forma pensamento, de projeções de tela mental. Então, eles vêm como se fosse um balãozinho de revista em quadrinhos sobre a nossa cabeça. E eles leem, interpretam, visualizam as imagens que nós estamos projetando. Então, nós vemos nesse desenho, né, nessa ilustração, um pensando no jogo de futebol, vários dormindo, outros preocupados com o churrasco, uma mãe pensando nos filhos, outra senhora pensando numa atividade equestre, outra moça mais jovem pensando num rapaz de bela aparência, possivelmente um namorado ou algum pretendente. Então, essa invigilância mental exigia a ação da espiritualidade, porque esses fluidos, essas emanações, atrapalhavam o expositor Bentes, que tinha que ser protegido pela espiritualidade para não se perturbar e perder a intuição, o pensamento intuitivo, a inspiração que ele recebia do diretor espiritual dos trabalhos da casa. E essa questão não só é importante nas pessoas que estão tendo contato com a doutrina pela primeira vez, que chegam na casa espírita sem conhecer essa realidade espiritual, mas também como nós, trabalhadores que estamos há mais tempo na doutrina, que por vezes nos aquerenciamos nesses espaços,
relaxamos a nossa guarda e deixamos de nos prepararmos adequadamente e vigiarmos o nosso pensamento de forma adequada dentro da casa espírita. São questões assim que nos trazem um material bastante interessante para a nossa reflexão. Mas seguindo Emmanuel, retornando ao texto de Emmanuel, nós vamos ver que ele vai para outros caminhos, para outros enfoques, outros vieses da questão da vigilância. Continua o benfeitor. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Então, continua Emmanuel nos chamando a atenção de que, embora a humanidade caminhe para a cristianização, para a internalização dos princípios cristãos e para a vivência deles na realidade diária, não é de pronto que o Evangelho se materializará na Terra. E que é fundamental ações de vigilância na sociedade, para que não se atrapalhe essa construção cristã, ou não se atrase essa realidade no nosso planeta. E ele faz uma analogia, ele usa uma simbologia, que para nos defendermos das intempéries do clima, construímos uma casa, uma fortificação, um castelo. Para nos protegermos individualmente, usamos o vestuário, o agasalho. Não é diferente com relação às medidas protetivas que devemos ter com relação ao mal e à instrumentalização que espíritos perversos podem querer ter na nossa sociedade, nas nossas instituições ou conosco mesmo individualmente. Continua o benfeitor. E no serviço de construção cristão do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, Emmanuel nos convida e nos coloca numa das obrigações mais importantes que o espírita, que o cristão, que aquele multiplicador das verdades espirituais tenha na Terra, é a ação de vigilância, de proteção das instituições e dos ensinos espirituais na Terra e no plano ao qual estamos momentaneamente vinculados. E isso por determinação do próprio Jesus.
E nós vamos ver na literatura mediúnica vários exemplos. Como, por exemplo, no livro Nosso Lar. Começo do livro Nosso Lar, segundo, terceiro capítulo ali, onde André Luiz é resgatado das regiões umbralinas após arrependimento, prece, esgotamento, extravasamento de energias, de fluidos pesados, inferiores, naquela região. Ele é socorrido pelo ministro Clarencio e 2 auxiliares. E ele é levado para a cidade, para a colônia espiritual de nome Nosso Lar, que dá origem ao livro. E também ao filme que foi feito posteriormente, baseado no livro. E essa cidade de Nosso Lar, que as descrições, as imagens são belíssimas, é em formato de uma estrela, uma cidade planejada, ao centro da estrela ficava a governadoria, mas ela fica numa região limítrofe entre o umbral, região espiritual destinada a espíritos sofredores. André Luiz descreve ao esgotamento de fluidos deletérios de origem inferior. É uma região onde ficam ali espíritos necessitados, sofredores, e que funciona como um mata-borrão, uma esponja, que suga esses fluidos pesados, até que o espírito possa ou ascender a um plano espiritual superior ou reencarnar. E Nosso Lar fica nesse umbral, no limite entre umbral e regiões superiores, mas ainda é umbral. Ainda é cercada por espíritos ainda ignorantes. Então, ao redor de Nosso Lar, nós vamos ver no desenho do projeto Imagem, que apresenta para nós, ela é protegida por uma muralha, uma grande muralha, com vegetação. E essa muralha, nós vamos saber mais à frente, ela pode ser eletrificada, ela pode ser energizada em alguns momentos para repelir ataques de espíritos inferiores que se organizam nas trevas e que possam, porventura, tentar tumultar ou tomar de assalto ou tentar invadir essa colônia espiritual. Então, ela é protegida por muros. Nesse instante, Clarencio vai tocar um botão, vai abrir um portão, e André Luiz vai entrar conduzido por esses maqueiros. A cidade de Nosso Lar, ela é murada, ela é protegida. E esse episódio vai ficar, claro, mais à frente na obra, quando André Luiz, já mais adaptado à vida de Nosso Lar, já trabalhando num local, num departamento, num setor chamado de câmaras de retificação. André Luiz já trabalha, o médico, o cientista, ali era humilde faxineiro, limpando matéria mental, muco mental, que os socorristas extravasavam. E acontece um tumulto que chama a atenção de André Luiz e de Narcisa, enfermeira, que trabalhava junto com André Luiz e orientava ele nas atividades que ele estava aprendendo, estava começando a se apropriar desse trabalho, dessas atividades. E eles vão ver o que era, e num dos portões estava uma senhora bastante perturbada, esbravejando, dizendo que ela tinha direito de entrar nos céus e que por que motivo era barrado a entrada dela. Logo é chamado Paulo, chefe dos vigilantes de Nosso Lar, e que comenta que André Luiz não estava vendo, mas que, aos olhos dele, mais treinado, que estava mais tempo no plano espiritual, já tinha desencarnado há mais tempo, ele conseguia enxergar 58 pontos pretos ao redor do perispírito
daquela mulher. E cada ponto preto representava um aborto praticado por aquela senhora. Ela era uma aborteira, uma profissional que se dedicava a essa prática na Terra, a provocar o aborto, né, a praticar o aborto em troca de dinheiro. Então, ela ainda está... cada ato desse ficou marcado, manchado no seu organismo perispiritual. A imagem é muito impactante, né? Grava em todos nós que lemos esse livro. E aquele espírito, naquelas condições, revoltado e não arrependido, não era permitido a ele a entrada em nosso lar. A vigilância de nosso lar não permitiu que ela entrasse dentro das dependências dessa colônia espiritual. É uma imagem bem impactante, né? Bem impactante, principalmente nesses tempos onde nós vemos novamente vários setores da sociedade se organizarem, né, para a legalização do aborto, da prática do aborto. E prática essa que, para nós espíritas, nós entendemos, a espiritualidade superior nos revela, trazem graves consequências, tanto para quem a pratica, como para a entidade reencarnante. Você vê, expulsa de maneira agressiva, dolorosa e truculenta do ventre que deveria recebê-lo, né, naquele momento. Né? Vale para reflexão e meditação a respeito desse tema, desse assunto. Mas, retornando a questões de vigilância, no livro Os Mensageiros, que nós já citamos anteriormente, o segundo livro da série, né, nós comentamos André Luiz parte com Aniceto, né, seu mentor, para a crosta terrestre em uma jornada de estudos. E eles fazem uma parada numa região umbralina, numa colônia que se reportava ao nosso lar, chamado Campos da Paz. Se nosso lar fica numa região limítrofe entre o umbral e o plano superior, Campo da Paz fica entravado, fincado no umbral. E naquele momento, a gente está falando da década de 40, onde vivenciávamos a Segunda Guerra Mundial, o conflito bélico de nível continental agitava também a psicosfera, a espiritualidade. E aquela colônia vivia momentos de grande perturbação. De forma que Campos da Paz, além de uma densa muralha, como tinha nosso lar, ela tinha mais ferramentas de proteção, como ronda, seteira, paliçadas. E o que chamou a atenção de André Luiz foi quando Ernesto, o diretor daquela colônia, acompanhado da sua esposa, Ismália, mostrava a André e a Aniceto pequenos canhões que disparavam rajadas, dardos fluídicos que dispersavam grupos de entidades perversas, de espíritos obsessores, de falange de espíritos perturbados, que tentavam muitas vezes invadir, entrar à força dentro da colônia de Campos da Paz. Né? Tem um trecho do livro, André se impressiona com a fortificação em volta da colônia, Campos da Paz. O caminho da ronda, cisterna, seteira, paliçada e pequenos canhões como conhecidos na terra. Para que as armas? Perguntou André. Alfredo informou que o posto de socorro é como uma ovelha em meio de lobos, com quantos não possam exterminar as feras humanas que surgem por lá, necessitam defender a obra contra assaltos indébitos.
Então, eles têm que proteger esse posto de socorro, né, que está afincado dentro de uma região trevosa, dentro de uma região umbralina bastante agitada. Então, ela tem defesa, ela tem proteção. Mas talvez a que chame mais atenção da gente, principalmente assim, para quem leu o livro Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone do Amaral Pereira, ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que na verdade é um pseudônimo, né, de Camilo Castelo Branco, poeta e escritor português, que se suicidou, que cometeu o suicídio, e que conta, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, como foi a sua saga. Né? E após ele ter sido socorrido, e o livro é fantástico, assim, quando lido no momento certo, ele é um livro interessantíssimo. E ele nos conta que, após ele ter sido socorrido de um local chamado Vale dos Suicidas, ele é levado por soldados que trajavam como que trajes hindus e levavam uma flâmula, chamavam, onde estava escrita Legião dos Servos de Maria. Ele foi levado por uma região erma, trevosa, bastante nevoenta, para um castelo, onde esse castelo se lia Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. E essa torre, que lembrava uma fortaleza, um castelo medieval, em cima tinha uma torre, de onde saíam faixas luminosos, e ali se lia Torre de Vigia. Então, esse castelo, que tinha um fosso, uma ponte levadiça, ele era bastante protegido. E quem protegia eram soldados, e isso chamou a atenção dele, e tem a peculiaridade do livro, que se vestiam e tinham aparência de indianos, de soldados hindus, né? Que eram quem administravam e protegiam aquela cidade, aquela colônia, aquela fortaleza espiritual, sob os auspícios, sob a direção, orientação espiritual do Espírito Maria de Nazaré. É um livro muito interessante. Então, nós vamos ver assim, ó, vários relatos de proteção no plano espiritual. E nós vamos achar muito mais coisa. Espíritos que protegem crianças da concepção até o 7º ano de vida, junto com o mentor, espíritos que têm a função proteger a criança nos primeiros anos da sua encarnação, onde a ligação do espírito com o corpo é mais frágil. E eles assumem muitas vezes, para a criança, que é muito mediúnica nessa fase, percebem o ambiente espiritual com muita facilidade, e o perispírito é plástico, esses guardiães assumem formas infantis e interagem com a criança, brincam com a criança, sendo muitas vezes observado pelos pais como os amigos imaginários, interpretado muitas vezes como lúdico, fantasioso, quando na verdade são vigilantes, espíritos que têm função de proteção. Espíritos que protegem as nossas casas quando fazemos o evangelho no lar e temos merecimento, nossas residências, nossos lares. Espíritos que atuam na proteção de velórios, para que entidades perturbadas não tumultuem e não roubem fluidos dispersados pelo cadáver e pelo espírito que está desencarnando. Espíritos que fazem a guarda e a proteção nas nossas casas espíritas, que tem várias camadas, vários níveis de proteção, e é guardado por um sem número de entidades que controlam qual desencarnado pode e qual não pode entrar nas dependências
da nossa casa espírita. Então, a questão de vigilância é tão comum, é tão corriqueira, que muitos de nós, quando desencarnarmos, poderemos assumir trabalhos, funções de vigilância no plano espiritual ou em atividade aqui na crosta, aqui na Terra, como desencarnados. Então, os benfeitores, quando nós temos merecimento, quando convém, nos vigiam de forma muito amorosa, de forma muito constante. E a vigilância está no rol das tarefas, das atribuições que nós temos que aprender a executar na Terra, nesse mundo no qual estamos matriculados. Nos vigiar com relação aos nossos pensamentos, às nossas ideias, policiando nossos pensamentos, regulando nossos sentimentos, observando nossas reações e planejando a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. Não há reforma íntima sem vigilância. Não há progresso sem vigilância. Não há transformação moral sem vigilância. Por isso a insistência do mestre, quando nos chamava a atenção da importância de vigiar. Mas também vigiarmos nossas instituições contra o assalto dos maus. Mas o desafio é que a vigilância que sempre fizemos de forma truculenta, beligerante, agressiva, cruel, mais calcada num instinto de territorialidade, de agressividade, do que realmente no amor pela verdade e pela preocupação com os tesouros espirituais, deve ser refinada e transformada nos tempos modernos, onde aquele que vigia cuida do tesouro espiritual que está vigiando, mas também olha com compaixão daquele irmão ignorante que, de uma certa forma, não sabe o que está fazendo, quando tenta agredir e tumultuar nossas instituições, nosso lar ou nossa própria casa mental. Porque já temos maturidade para enxergar nele um irmão. Então não há anarquia, permissivismo na vida espiritual e nem se orienta que assim seja na Terra. Mas também não deve haver truculência, violência excessiva, beligerância em demasia. Esse é o desafio que esse mundo novo de regeneração nos apresenta. Muito interessante esse trecho do Emmanuel, nos traz muitas reflexões, particularmente para mim, trouxe muito material para refletir, para pensar. Espero que os irmãos tenham gostado e que possa servir de material para nossas reflexões, nossas meditações, nossas ponderações. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare e que possamos sempre nos vigiarmos nossos tesouros espirituais, nossas instituições tão amadas, tão importantes, mas sem esquecer o irmão beligerante, agressivo, aquele obsessor, é também um espírito imortal como nós, que no ponto futuro estará abraçado conosco, comungando do bem e do amor. Nos despediremos agora com uma prece. Muita paz a todos. Pai amado,
Dai a nós a serenidade, a resiliência, a sabedoria, para que possamos olhar para dentro, percebendo nossas imperfeições, defeitos, equívocos, falhas e carências. Que possamos planejar a construção do homem novo, revendo atitudes, traçando novas metas, ultrapassando antigos condicionamentos, vencendo o arrastamento e o impulso de irmãos menos esclarecidos. Permita, Senhor, que possamos olhar com carinho para a nossa sociedade, para as nossas instituições, e que possamos ser elementos agregadores que somem e não dividam, que tragam a paz e o consenso, e não a dissidência e a desarmonia. E assim, que sejamos agora aqueles que levantam e não mais os que derrubam. Gratos ao Pai pela oportunidade da vida, a Jesus que nos permitiu reencarnarmos nessa escola sublime, e aos benfeitores, seus Espíritos Santos, seus acólitos, que nos amparam e protegem pela atenção e pela vigilância. Rogamos autorização de darmos por encerrado a doutrinária de hoje. Assim seja.